BRT, aqui eu vou apresentar um histórico, da onde surgiu. Então, sempre que eu escuto falar sobre BRT, todo mundo fica dizendo que veio de Curitiba. Ah, BRT nasceu em Curitiba. Aí eu fiquei pensando, BRT, Bus Rapid Transit. Se nasceu em Curitiba, por que a sigla e esse termo em inglês? Não faz nenhum sentido ter um termo em inglês para designar uma coisa que nasceu no Brasil. Aí eu fiquei pensando isso daí por muito tempo, ficou me incomodando, eu não aceitava isso, não estava dando muito certo. Aí eu fiz muitas pesquisas, fui atrás de muita coisa, entrei em contato com várias universidades lá dos Estados Unidos, entrei em contato com na Bélgica, na Alemanha, em vários lugares, fui atrás de documentos antigos até descobrir de onde é que saiu isso. Então eu cheguei até 1937, que foi o primeiro lugar onde apareceu esse termo Bus Rapid Transit, que foi no plano de transporte de Chicago. Até então, em muitas partes desse documento, ele tratava como Chicago Rapid Transit e não Bus Rapid Transit, porque ele se referia ao trânsito, a uma reforma no trânsito da cidade. Então, assim, eu consegui, pelo documento, até tirei uns prints ali para mostrar que esse documento é antigo, é daquela época, ali, e se tratava mais sobre os bus lines converted to express bus. Então, linhas de ônibus convertidos a linhas rápidas de ônibus. Então, ali, ó, Express Bus Rapid Transit. Então, esse documento de 1937 já estava escrito ali Bus Rapid Transit. Mas aqui, por enquanto, a gente está olhando pela parte do planejamento. Então, por enquanto, é o termo. Da onde é que saiu o termo? A nível de planejamento, de onde é que veio, de onde é que surgiu. Eu também cheguei lá em 1955 até 59, mais ou menos, ainda nos Estados Unidos, em Washington. Em 1959 ali teve ali, ó, Bus Rapid Transit Plan. Então, assim, mais uma parte do termo sendo mencionado num documento daquela época. Então aqui já dá para notar que já existia esse termo há muito tempo. Aí cheguei em 1959 em St. Louis, também nos Estados Unidos. Ali, ó, Bus Rapid Transit Plan. Aí eles já começam a incluir o plano, que eles sempre eram mais direcionados ao plano de mobilidade da cidade naquela época. Então eles começavam a incluir este termo para o planejamento do trânsito, né? E então, assim, até tinha muitas coisas envolvidas em relação às freeways. Mas aqui a gente tem que ver o seguinte: lá nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil. Aqui temos municípios, cidades, aliás, cidades, municípios, estados. Então lá é diferente o negócio. Lá tem condados, então é uma coisa. Eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só precisa entender que é diferente. Então aqui a gente vê freeways e pensa que freeway então é estrada, não necessariamente. Tem freeways no meio da cidade, lá. Depois, em 1970, apareceu em Milwaukee também, só que aqui já começou a mudar um pouco. Ali já apareceu Rapid Transit Systems. Então, o Transit, na verdade, ele quer dizer sistema de transporte público. Então, ele já está implícito nesse termo. Então, ali, em relação a 107 milhas de linhas expressas convertidos em Freeway System, sistema rápido de ônibus. Então ali nessa época ainda tinha 66 em Portland, Memphis, 67 Atlanta, 68 Pittsburgh, 69 Los Angeles, 70 São Francisco, Arlington, Minneapolis, Manhattan. Então só para ter uma noção de que esse termo ele foi citado muito nessa época, desde 1937 ali, mais popular entre os anos 50 e 60. Então esse termo já é bem antigo, não é novo, o termo Bus Rapid Transit. Então, esse termo, ele se referia ao sistema de trânsito rápido para ônibus, que remetia a maior velocidade com faixas especialmente dedicadas. O que quer dizer especialmente dedicadas? Não necessariamente a faixa era só para ônibus.
tinha um período que eles podiam utilizar. Então é lane bus, até tem um exemplo ali em torno de 1970 ali aquela imagem. Mas então aí veio aquela questão das faixas prioritárias. Já que o Bus Rapid Transit remetia à velocidade mais rápida do ônibus, então que nada mais rápido do que uma faixa prioritária. Então naquela época chamava de Bus Lane. Então voltando, retrocedendo e vamos agora ver pela ótica das faixas prioritárias. Então, em relação à faixa prioritária, em Nashville, eles começaram a tirar o estacionamento e criaram várias faixas exclusivas, faixas prioritárias. E até com a marca amarela, né, com sinais e tudo mais, aqui já começa a entrar aquela questão que essas faixas exclusivas elas foram utilizadas somente na hora pico. Então, durante fora da hora pico, podia ser utilizado como estacionamento. Então, não é totalmente exclusivo, é faixa prioritária, por isso que lá está especialmente. 1963, na Alemanha, em Hamburgo, ali já dá para ver também, aqui na questão, a maioria desses antigos na Europa, eles foram convertidos. Então, o que acontece? A parte dos bondes, dos trens, trem urbano ali, o VLT, que circula dentro da cidade, então eles foram retirados, esses bondes, e foram transformados em faixas exclusivas. Também, ali como mostra ali, ó, horas de operação. Então, ou seja, faixas exclusivas só para ônibus no certo período de tempo. Então é uma faixa prioritária. Nos Estados Unidos, aqui já começou a ser incluído a questão do Limited Stop Service, ou seja, as linhas rápidas, que não param em todos os pontos, que intercalam alguns pontos, param em uns, param em outros, pulam 2, 3. Então aqui já começou, em 63, já começou a incluir esse conceito de linhas rápidas. Em 64, em Paris, só para ter mais um exemplo ali dos anos 60, que foi a faixas bus lane também na Europa. Depois de Hamburgo, 64 foi em Paris, foram os pioneiros lá. Aí começou em 73 no Canadá, Ottawa, que começou a ser incluída aquela questão das estações. Então tu tem uma faixa exclusiva, aí tu tem estações de pontos de parada ao longo dessas faixas exclusivas. Então aqui começou a ser incluído, né, esses pontos de parada e grade de separação entre o trânsito de ônibus para o trânsito de carro. Em Los Angeles, o Elmont Busway, que foram duas faixas exclusivas, também, só que nesse caso funcionando 24 horas, né? Então aqui já mais um exemplo dos anos 70. 73 ele foi iniciado em 69 e terminado em 73, entrada em operação em 73. Aí a gente começa com aquela questão até então era só faixas exclusivas na hora pico. Então só podia ser utilizado num certo tempo, em outro tempo não era mais faixa exclusiva. Aí então começaram a ser incluídas as faixas prioritárias, que seriam as segregadas. Que segregadas é que com barreiras que não tem interferência do carro ou de outro veículo. É só para o ônibus. Então ali eles começaram a chamar de busway. Então as faixas prioritárias, que é só para ônibus e segregadas, eram o busway daquela época. Aqui a gente está ainda viajando no tempo. Temos termos antigos, não tem mais atual. Aqui a gente já tem mais coisas atuais, mas naquela época estavam sendo introduzidos esses termos e eles estavam sendo mais populares. Então, considerando o busway, agora a gente volta, retrocede lá e vamos considerar busway, que é a faixa prioritária. Se a gente considerar isso, as primeiras lá que se teve notícia, 1948, em Nova York, que foi um túnel que foi convertido, que era trem, né? Como na Europa também a maioria era convertido, então assim ele era utilizado por trens
Então ele foi convertido em faixa exclusiva prioritária só para ônibus. Então nesse caso não tinha interferência de outros veículos, era só para ônibus. Porém, aqui eu até tinha mais algumas notícias ali de 1937 também em Chicago, mas eu não consegui confirmar essa, essa informação. Então, a mais antiga que se teve documentos para provar, 1948. 1966, São Luís, mesma coisa, trem convertido para faixa exclusiva, prioritária, só para ônibus, 24 horas. Aqui em 1968, na Bélgica, é uma coisa bem interessante que foi a faixa bidirecional. Então é uma faixa só tem um trecho, né, da via que eram duas faixas, aí ele vira uma faixa só. Só que essa faixa é ida e volta. Então, basicamente, ele tinha um sinal, um semáforo ali, que servia para os dois lados. Então, acendia o semáforo para um lado, aí essa faixa virava unidirecional, para, no caso, só ida. Aí fechava, passava o ônibus, aí só volta. Esse daqui eu não consegui achar nenhum documento ainda. Eu tentei entrar em contato lá na Bélgica até hoje. Eu só tenho o protocolo, mas eles não me responderam ainda. Eu só encontrei uma apresentação sobre isso, que mostrava o funcionamento dessa faixa bidirecional, unidirecional e bidirecional. Em 1969, Washington, que teve uma faixa exclusiva prioritária de 16 metros, que também ela era, só que ela era unidirecional, ela virava. Certo período ela só ia e outro período ela só voltava. Então ela foi junto com as faixas de highway, que é as faixas de freeway, foram construídas no meio de velocidade, né? Linha rápida. Então, voltando aqui à questão de conceitos. Até mais ou menos ali os anos 80, essas faixas exclusivas e prioritárias eram chamadas. Esse sistema, o sistema todo de ônibus rápido, no Canadá era chamado de Transit Way. Então, na hora que for pesquisar lá, na hora que for procurar o Bus Rapid Transit, não vai achar muita coisa. No Canadá, eles chamavam de Transit Way. Na América do Norte e na América Central, ali eles eram chamados de Bus Rapid Transit. Na Índia era chamado de Bus Rapid Transit Systems. E na Europa era chamado de Busway. Aqui tem um conflito com o Busway de faixa exclusiva, faixa prioritária, com o Busway e o sistema de ônibus rápido. Também chamado de BHLS. Esse BHLS também foi trazido para o Brasil agora ele é utilizado em Niterói, no Rio de Janeiro, mas assim, também é um sinônimo de Bus Rapid Transit naquela época, até os anos 80, voltando ali. Então, ali que começou a ter mais uma noção do que era o Bus Rapid Transit em relação ao Mass Transit, que é o transporte de massa, que é com faixas exclusivas e operação sem interferência do tráfego e velocidades acima de 20 milhas. Aqui, no caso, a gente está falando sobre o estrangeiro, lá nos Estados Unidos. E, então, assim, até os anos 80, Bus Rapid Transit era sistema rápido. Agora vamos falar sobre implantação do sistema. A gente falou sobre o questão de projetos, a gente falou sobre as vias rápidas, que seriam as prioritárias, ou as bus lane e o busway, que é a prioridade com interferência ou prioridade sem interferência. Agora sobre a implantação, esse sistema, um sistema como um todo, aonde foi implantado pela primeira vez? De que se tem informações que é na Inglaterra, Runcorn, 1971. Ele foi planejado em 64 e foi implantado em 71. Então foi um sistema de linhas, foram várias linhas, também vias elevadas, vias segregadas, com algumas 100 pontos de interferência. Daqui a pouco eu vou mostrar o que acontece com a interferência. Estações de pré-embarque já tinham naquela época, busway sem interferência, vias segregadas.
E aqui, ó, eu tenho um vídeo rapidinho aqui para mostrar vamos, o que é a questão da interferência. É claro que vai tremer bastante, porque esse vídeo é antigo, é de 1970. Olha ali, olha ali, olha ali, voltando aqui, 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 ó. Olha lá, ó. Tava vermelho e ficou verde, ó. Prioridade de passagem. Sem corte o vídeo. Esse vídeo tá no YouTube. Se procurar lá, ele tem 30 minutos. Ele mostra direitinho esse sistema naquela época, em 1970, 71 no caso, né? Olha ali, ó. Verde. Então, assim, ó, vermelho ali chegando na conversão, fica verde o sinal. Isso é prioridade de passagem. Isso é a verdadeira prioridade de passagem. Então, muitos dizem ter isso, mas não tem. Né? Então, assim, essa é a real. Se tu for colocar no papel, o que é um BRT? O que é um sistema rápido? O que é um Bus Rapid Transit? Ah, precisa ter prioridade de passagem, precisa ter via exclusiva, precisa ter estações de pré-embarque e tudo mais. Esse é um sistema que foi implantado pela primeira vez com tudo isso, que engloba tudo isso, que naquela época não tinha essas definições, mas agora a gente basicamente tem essas definições, então esse sistema já enquadrou todas tudo isso que precisava. Então, assim, naquela época, 1971. Agora, em 74, a gente chega no Brasil, em Curitiba, o RIT, Rede Integrada de Transporte. Particularmente, eu acho muito melhor chamar de Rede Integrada de Transporte. É uma coisa mais daqui, é uma coisa que surgiu, então isso foi lançado como Rede Integrada de Transporte. É muito mais bonito do que Bus Rapid Transit. Então, assim, RIT, Rede Integrada de Transporte, foi lançado em 74, então ele foi planejado em 72, construído em 73 e o início das operações foi em 74. Então ela foi implantada a primeira canaleta exclusiva, que é a via segregada, em Curitiba é chamada de canaleta. Foi entrada em operação o eixo norte-sul e adoção de cores para as categorias de linhas. Então a vermelha para linha expressa e a laranja para linhas alimentadoras. Não é a mesma laranja que a gente tem hoje, que são os intercambiáveis. Então, assim, ali não dá para ver, está bem pequenininho, mas em cima da roda traseira está escrito alimentadora, bem grande. Então foi um padrão muito antigo, que depois foram criados seletivo, estava escrito seletivo do lado, circular. Então, assim, eles tinham naquela época era diferente, não é? Depois veio outro padrão e depois mudou de novo. Então aqui tem até uma imagem ali do Express vermelho e a canaleta de 20 quilômetros. Aí depois foi implantado em 74, lá pelos anos 80, 90, para ver que foi um grande sistema. Ele teve uma abrangência muito grande. Ele foi um exemplo para muitos lugares. Então, naquela época, que não tinha muitas definições, não tinha muitos sistemas assim desse tamanho sendo implantados. E aí eles começaram a divulgar mais. Tanto que nos anos 90, 4 ônibus foram, junto com 4 estações tubos, foram enviados para Manhattan, nos Estados Unidos. Então ali foi o Mercedes 9737 e o 9733 e o Carmo 9255 e 9258. Então esses 4 ônibus ficaram circulando nos Estados Unidos para mostrar o sistema de ligeirinho que foi criado em Curitiba. Aí depois, em 96, o Redentor HD 212 foi parar em Istambul, junto com uma estação tubo também. Então, e esse foi de avião. Ele não foi de navio. Esse tem até uma foto dele entrando numa aeronave e ele foi via aérea. Então aqui dá para ver lá pelos anos 80, os anos 90 foi exemplo para muitos lugares. Até, como diria o Jaime Lerner, quando você tem pouco dinheiro, você aprende a ser criativo. Então, esse é um sistema que não precisa de muito dinheiro, como um metrô, por exemplo, uma questão de VLT,
um sistema de trolleybus também que é bem mais caro por causa da rede aérea. Então, assim, é um sistema rápido, um sistema de rede que é integrado e que é muito melhor do que rede integrada do que BRT. Então, até depois disso, 75 teve no Peru, em Lima, 77 Pittsburgh nos Estados Unidos, 83 no Canadá, esse sistema rápido de ônibus, na questão da implantação. Aqui a gente está falando da implantação. Em 95, Quito, no Equador. Mas lá pelos anos 2000, quem virou referência foi o Transmilênio, em Bogotá, na Colômbia. Tudo isso partiu também do sistema de Curitiba. Eles vieram para Curitiba, estudaram o sistema de Curitiba e criaram o Transmilênio. Então, a partir dos anos 2000, esse sistema começou a ser exportado para o mundo. Aí vamos ver aqui a sigla BRT. Então, em 1939, como a gente já viu lá, Bus Rapid Transit, o termo que não tinha uma definição padrão, que só tinha a ver com vias rápidas, com fluidez do trânsito de ônibus e era mais ligado às horas pico. Então, assim, essa naquela época era a classificação de prioridade. Então, era Bus Rapid Transit, mas não era BRT. Eu fui pesquisando, eu fiz uma pesquisa de trás para frente e uma pesquisa até eu convergir no ano onde apareceu a primeira menção da sigla BRT. Porque o BRT não tinha a ver com Bus Rapid Transit, ou tinha ou não tinha. É uma discussão que cabe a muitos recursos aí. Então, a primeira menção da sigla BRT foi em 2001, que foi numa conferência do Bus Rapid Transit, até que foi quem criou o Levinson. Em 2002, ele criou algumas diretrizes e para ser um BRT, ele precisa ter faixas exclusivas, estações, tinha que haver os veículos especiais para o sistema, os serviços, que é aquela questão das linhas, rotas estruturadas, estações de pré-embarque, sistemas inteligentes de transporte. Então foi a partir de 2002 que veio esse período de criação de regras. Então, para ser um BRT, precisava ter essas regras aí. Só que o que acontece? Até nessa conferência, que foi uma conferência na Pensilvânia, que não tinha. Esse Levinson, ele apresentou essas regras, entre aspas, para ser um BRT. E nessa apresentação dele não tinha nada sobre a sigla BRT. Essa sigla BRT ele só foi utilizada na apresentação da conferência. Então, assim, acredito eu que seja para fazer encurtar a palavra, para não ficar falando toda hora Bus Rapid Transit, eles encurtaram isso para BRT. Aí criaram essa sigla nessa conferência. Aí começaram a utilizar essa sigla a partir desse ano. Aí a gente chegou agora no BRT, Bus Rapid Transit, que a gente uniu a sigla ao BRT. Então, assim, aí começou a flexibilização de regras. O ITDP, ele criou o padrão de qualidade BRT, que em inglês seria o BRT Standard. Porque se a gente for ver, pegar as regras do BRT e for classificar todos os sistemas que dizem ser BRT, basicamente nenhum sistema vai ser um BRT exato, ninguém vai ser um BRT 100%. Então o ITDP começou a criar o padrão de qualidade, que é o padrão ouro, padrão prata, padrão bronze, que elenca várias pontuações para vários sistemas. Se tem isso, se não tem interferências do trânsito, não tem interferências. Então ele cria essa pontuação para começar a dizer que esse sistema é um BRT, pode ser um BRT. E até na própria
manual do BRT, que tem 898 páginas, um livro desse tamanho, gigantesco, pesado. Eu até tenho esse livro aí, mas não abro muito ele, prefiro abrir o PDF, porque na hora de folhear ele é difícil de mexer naquele livro. Então ali ele tem aquelas... ele mostra, inclusive, esse histórico. Ele cita Chicago em 1937, ele cita todo esse período de transição até aqui. Então, só que eu chamo de um documento... Ele é contaminado, eu chamo de contaminado, por quê? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do modelo de ônibus Caio Apache VIP, o primeiro Caio Apache VIP. Então, quando ele foi lançado como Caio Apache VIP. Não tinha um lá, porque eles não pensavam, vamos lançar o 1, vamos lançar o 2, o 3 e o 4. Eles não pensavam isso. Quando eles lançaram, era só Caio Apache VIP. Aí depois eles lançaram o Caio Apache VIP 2. Aí botaram o 2 em romano do lado. Só que não existia um, era só Caio Apache VIP, ponto. Só isso, só esse é o nome. Tanto é que no site, nas tabelas, eu só utilizo isso porque é como foi lançado. Só que hoje, muitas vezes, a gente fala Caio Apache VIP 1 e coloca o 1 lá do lado. Então essa é a contaminação, ou digamos que é a contaminação das provas. O real lançamento era sem o 1, não existia 1. Aí 2, existia o 2, porque colocaram o 2. Aí sim existiu. Então, assim, nos documentos que a gente vai pesquisar, por exemplo, aqui o manual BRT, ele diz, o BRT foi criado em tal ano, mas não existia BRT naquela época, então é um documento contaminado. Por isso que eu fui nas pesquisas atrás de documentos da época, porque da época eles vão dizer como que eles chamavam. Então aí tu pode dizer, tanto que até pode voltar no vídeo aqui, pode ver lá naquela época não existia BRT. Nunca existiu BRT em 1930, 1940, nem em 1970, nem em 1980 ali, quando foi lançado o 74, o BRT, o sistema de Curitiba. Nem no Transmilênio 2000 não existia BRT. Então, depois que foi denominado BRT, então foi contaminado. Então, eu não gosto de pesquisar em documentos atuais, porque eles já estão contaminados. Se eu quero saber a origem, eu vou nos documentos de época, os documentos escaneados, tenho que ir atrás dos arquivo histórico, jornais, revistas daquela época, para ter uma noção de como era utilizado. Até esse próprio documento e até o próprio ITDP já dizem ali, entretanto, reconhece-se que o conceito e o termo indubitavelmente continuarão a evoluir. Então, não dá para definir o que era, o que é, só simplesmente escolhe o que tu quer considerar BRT ou Bus Rapid Transit. Quer considerar o planejamento? Se for considerar o planejamento, 1939 ali já existia. Se quer considerar a sigla, 2001. Quer considerar o sistema, quer considerar regras, então tem que definir o que tu quer considerar para dizer, o BRT nasceu aqui. Mas tem que deixar isso claro, não adianta dizer, o BRT nasceu em Curitiba. Tá, não nasceu em Curitiba. Tem que definir o que tu quer dizer com isso. O que tu tá levando em conta para dizer que foi o primeiro? É implantação? A gente já viu que não. Implantação o primeiro na Inglaterra. É projeto? Não. Projeto já tinha em 1940, lá já tinha projeto. É bus lane? É faixa exclusiva? É faixa prioritária? O que tu quer definir como um BRT? Aqui só um parênteses aqui, só para ter, que é o BRT CRIP, que é que tudo que foi designado, que tem vários sistemas que se dizem BRT. Tem um BRT aqui, ou aqueles que compram um modelo de ônibus BRT, por exemplo, um Mega BRT, e aí eles compram um modelo de ônibus e dizem que o sistema é um BRT. Então aí foi lançado o termo BRT CRIP, que é aqueles sistemas que não é só porque tem uma pista exclusiva central para ônibus ali como na foto, é que é um verdadeiro BRT. Não quer dizer. Isso não quer dizer. Então isso pode ser considerado BRT CRIP. Até os próprios modelos de ônibus que tem a sigla BRT já estão começando a tirar isso. Pode ver pelo Viale BRT. Agora virou Viale Express. A Marco Polo já viu além e já começou a tirar a sigla BRT. Porque o BRT está muito engessado a regras.
Então tu pode criar um sistema rápido de ônibus, um sistema expresso, e não ser um BRT. Então tu pode vender um ônibus, esse é um ônibus expresso, tu pode utilizar em vias expressas, e não, esse é um ônibus BRT, porque o empresário, ele é empresário, ele não entende modelos. A maioria não entende. Se eu vou falar isso aqui, vou começar a reclamar, vou começar a encher o saco. Mas enfim, vai vender, eu tô te vendendo aqui um Mega BRT. Mas eu não tenho, eu não trago, na minha cidade não tem sistema BRT. Por que eu vou comprar um ônibus para BRT? Mas não tem nada a ver, ele pode ser utilizado em outros tipos de sistema. Então daqui a pouco já vão começar a retirar. Vocês já vão ver lá o Millennium BRT já vai virar Millennium Express. O Doppel BRT também já vai perder o BRT. Isso aí é uma coisa que gradativamente vai começar a perder essa sigla aí. Só porque não tem por que tu ligar o ônibus a um sistema, se ele pode ser utilizado em outros sistemas que não sejam BRT ou não seja um sistema engessado naquilo. Então, sobre o histórico do BRT era isso, eu queria deixar bem claro aqui todos os fatos que aconteceu e foram pesquisados. Depois eu vou criar um outro vídeo sobre o BRT Standard, que são o que define um BRT, quais são as pontuações. O ITDP ele já criou um vídeo sobre o BRT Standard, já tem lá na internet, mas é sobre o BRT Standard de 2016. Agora já tem um novo o Standard de 2024, então eu vou fazer um vídeo com base nesse BRT de 2024. O que é um BRT? Então, qualquer coisa, é só deixar um comentário aí, ou mandar um e-mail, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer opinião em relação ao que considera um BRT ou não, como é que vê, como é que acha. Agora, não adianta questionar sem provas. Se tem alguma prova para questionar, para refutar, beleza, manda aí, a gente faz um estudo, a gente faz um novo vídeo, alguma outra coisa, a gente faz uma página, um comentário aí, mas vir de opinião furada, opinião é só opinião, não tem que refutar nada com opinião. A opinião, cada um tem a sua, é sobre alguma coisa que não é um fato, e ponto final.